Júlio César Barbura Oliveira, eu tenho 32 anos, sou formado pela turma 51 da Santa Casa, formei no final de 2018. E além da formação de médico, a Santa Casa também me deu uma esposa, né? Casei com ela, eu estava no 5º ano, em 2017. E ainda na Santa Casa também eu ganhei uma filha, né? Inclusive minha filha foi na formatura, participou das fotos. E então as lembranças, as principais lembranças do começo da minha vida familiar, a Santa Casa está no meio, né? Então isso é bem gratificante. Ali no colegial, no momento que a gente tem que fazer a escolha, né, para qual profissão a gente vai querer pelas próximas décadas da nossa vida, nunca foi muito claro para mim o que eu gostaria de fazer exatamente. Digamos que engenharia era a primeira opção, simplesmente porque eu era bom em matemática, né, em matemática e física. Mas no 3º ano eu me vi indeciso entre escolher pela profissão da medicina, né? Eu tenho um tio médico na família e talvez isso tenha pesado um pouco, mas eu, sendo bem sincero, eu não sei porquê essa semente já tinha sido plantada em mim. E a outra opção era fazer engenharia e eu acabei indo nesse caminho. E na FUVEST, né, eu fiquei em dúvida e coloquei engenharia, e na Unicamp eu coloquei medicina. E assim eu fiz as minhas inscrições no vestibular. Acontece que alguns dias antes de finalizar a inscrição da Unicamp em particular, eu decidi mudar a inscrição, porque eu não me sentia preparado para passar em medicina, né? Todo mundo sabe o esforço que a gente tem que fazer para conseguir passar no vestibular tão concorrido, e por isso eu mudei de última hora para física médica, né? Então eu tinha ouvido, isso era 2006, acho, 2006. Eu tinha ouvido alguma reportagem sobre profissões. Eu achei bem interessante porque eu entendia que podia unir essa minha vontade de estudar na área da saúde com essa minha habilidade, né, de matemática e física, que sempre foi algo que me destacou. E o que aconteceu é que eu não passei na FUVEST em engenharia, mas passei na Unicamp em física médica. E comecei minha carreira acadêmica nessa área, né? Então, isso em 2007. Nos primeiros anos da faculdade, eu me apaixonei pelo curso. O curso é muito interessante, eu me vi aperfeiçoando habilidades minhas que eu já tinha uma certa facilidade, né? Então foi muito legal poder sentir evolução nesses aspectos. Mas a física médica em si como área, né, quando eu entendia qual era o mercado de trabalho no físico médico, eu me desinteressei um pouco pela área, né? E então, somado isso ao fato de que no final do 2º ano da faculdade de física, alguns eventos importantes familiares mudaram um pouco tanto a minha trajetória de vida, né, como a minha própria forma de olhar o mundo, me levaram a tomar coragem de sentar e estudar de verdade, né? Então fazer cursinho para passar no vestibular de medicina. Então decidi então terminar a física, porque eu realmente gostava, porque eu já tinha feito algumas matérias bem interessantes, já estava ali, não estava exatamente para me formar, mas eu sentia que era possível. Então concluí a física em 2011. Em 2011 mesmo, fazendo o último semestre de física, eu comecei a fazer o cursinho para entrar em medicina.
Então fiz esse primeiro ano de medicina de cursinho, né? E tentei o vestibular, né? Prestei alguns só pro Veste, Unicamp, Unifesp e Unesp, e não passei nenhum dos 4, né? Então foi um pouco frustrante, né? Mas eu já entendia que o desafio de entrar em medicina era realmente grande, mas eu estava decidido, né? Então fiz mais um ano de cursinho, em 2012, e nesse ano de cursinho prestei também as 4 faculdades, mas eu prestei outras também. Eu prestei Federal da Bahia, Federal de Minas Gerais, Federal do Rio Grande do Sul. Então eu abri um pouco mais o leque e tive a felicidade de conseguir passar na Santa Casa. Então foi um momento muito especial para mim, porque eu sentia que eu tinha saído daquele limbo que é o cursinho, né? Que é aquele lugar em que você não sabe exatamente o que vai acontecer com a sua vida. Muita competição, né? Muita certeza. Mas eu tive essa felicidade e foi uma grande alegria quando eu pude começar na Santa Casa o meu curso de medicina. Então, digamos que essa transposição aí de áreas, ela teve muito a ver com esses eventos que ocorreram na minha vida quando eu tinha 19 anos, né? Então, um foi o falecimento da minha mãe por câncer de mama, né? Então, minha mãe, bem nova, 50 anos, faleceu com câncer de mama e ela já estava tratando a doença desde os 40 anos, né? Então, ela teve uma mama, e aí fez o tratamento, fez mastectomia, e aí achou que estava curada, apareceu na outra mama, dessa vez de maneira mais agressiva. E, bom, foram esses 10 anos aí que eu acompanhei ela lutando contra a doença, mas com uma certa ignorância de entender exatamente o que estava acontecendo, né? Eu era garoto. E é difícil a gente ter uma noção, né, da dimensão dos fatos. Então isso foi um grande baque para mim, que sem dúvida nenhuma me fez criar um certo apreço por isso, pela capacidade de amenizar a dor, né, de conseguir ajudar o próximo em seus momentos mais dolorosos, mais difíceis. E também entender um pouco, né, o que é essa dor, essa solidão, o que é conviver com câncer, né, sabendo que você vai morrer, imagina, né. Foi algo que me intrigou um pouco. E também eu tive um acidente de carro nessa mesma época, em que eu tive uma série de lesões, uma série de fraturas, e uma delas foi uma fratura na coluna que chegou a machucar a espinha, chegou a machucar a medula, né? E eu fiquei um tempo com uma perspectiva de ser paraplégico, né? Sem andar. E foi um momento transformador na minha vida, sem dúvida, porque, bom, eu tinha minha família inteira me apoiando nessa dura missão de voltar a andar, né? Foram 8 meses aí de fisioterapia para eu conseguir voltar a ter alguma independência para caminhar e tal. E nisso eu estava no meu 3º ano da Unicamp, né? E aí eu consegui voltar da faculdade, consegui terminar, né? Consegui ter uma vida independente lá. Então, esses tipos de acontecimentos, né? Eles mudam para sempre a forma como você encara o mundo, né? Como você toma as suas decisões. E sem dúvida foi isso que fez essa transposição de uma carreira, né, como físico para uma carreira como explicar exatamente como, né? Porque
Acho que tem muita gente que passa a vida tentando entender o seu próprio eu, né? Lendo diversos autores, estudando diversas filosofias. A minha filosofia, após ter passado por isso tudo, é a filosofia da resiliência. Então eu vi que eu consigo sobreviver a quase qualquer coisa, né? E por isso, eu não vou dizer que eu não me abalo com os desafios que eu enfrento diariamente na minha vida, mas eu desenvolvi muito essa capacidade de resiliência, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso mudou, né? Todas as minhas decisões todas as minhas decisões hoje, né? Primeiro foi um certo choque, digamos assim. Eu entrei na faculdade já com 23 anos e voltar a conviver com um público que não era exatamente o público que eu estava acostumado no final da física, né? Então, quando você passa por um ciclo de faculdade, você tem várias fases de amadurecimento, né? E aí, quando você está ali no 4º, 5º ano, você já tem uma cabeça bem diferente, né? A faculdade transforma a sua forma de pensar e ver o mundo. E aí, sentir que eu estava de novo começando esse ciclo foi um certo choque, né? Então, eu tive um pouco de dificuldade, digamos assim, para encontrar exatamente com quais pessoas eu iria conviver mais, né? Quais eventos da faculdade eu iria frequentar, quais turmas, né? Como que eu me envolveria, os professores, etc. Mas é claro que, né, tem uma turma de medicina, entram diversos perfis de pessoas, né? Então eu consegui achar minha turma lá, e uma turma muito legal, muito bacana, inclusive até tenho foto deles aqui, né? Até hoje converso com alguns deles. E bom, depois que eu encontrei eles, aí eu comecei a ter novas atividades, né? Novos hobbies e, bom, óbvio, novos amigos, né? E passou muito rápido, né? A faculdade, engraçado, né? Pensa, 6 anos de faculdade de medicina, que coisa longa, né? Mas aqui a quantidade de atividades novas, interessantes, desafiadoras que a gente tem na faculdade de medicina, as pessoas interessantes que a gente conhece, né? Fazem com que tudo isso passe muito rápido, muito rápido. E é óbvio que eu tenho algumas memórias um pouquinho menos prazerosas, mas eu guardo muitas memórias prazerosas desses momentos que eu vivi lá, né? Então, a faculdade de medicina, ela me trouxe um lado humano que eu acho que numa faculdade de exatas, né, eu nunca tinha desenvolvido. Por mais que eu tivesse a semente ali, né, semente da comunicação, da empatia, da compaixão, né, eu nunca tinha deixado ela desabrochar, nunca tinha vivido isso de maneira tão intensa, né? E lá na faculdade da Santa Casa, a gente tem um convívio tão grande com as pessoas, né? Então, desde o primeiro ano, isso é algo muito especial, né? Desde o primeiro ano, a gente tem contato com o paciente nos ambulatórios, nos corredores da faculdade. Então, assim, ter começado a praticar isso da comunicação com o próximo, né? De entender a dor do próximo, entender como você pode ajudar desde o primeiro ano, ali, desde o comecinho, foi algo que eu tive a oportunidade de desenvolver muito isso, né? As capacidades humanas, relacionamento. E isso, sem dúvida, influencia muito no trabalho que eu tenho hoje, né? Hoje o meu trabalho não é exatamente como médico, mas é com pessoas, né? E o que eu mais aprendi na Santa Casa foi como lidar com pessoas, né?
comecei a faculdade procurando especificamente as disciplinas que tinham um relacionamento próximo com neurologia e com psiquiatria, né? Então, mesmo nas matérias de bioquímica, fisiologia, né, que são matérias mais amplas, né, eu sempre me dediquei a estudar mais os aspectos dessas disciplinas que tivessem relacionado com essas duas áreas de interesse, né? Eu sempre tive um interesse muito grande em entender os aspectos da consciência, né? O meu trabalho final de física teve a ver com isso, né? Com estudar um pouquinho o que a gente tinha de evidência científica sobre o que é a consciência, como ela se manifesta, né? Como estudar suas propriedades. Mas digamos que foi um pouco frustrante porque realmente é um problema muito complexo que tem pouca evidência científica e também, né, um aluno de graduação tem dificuldade de se aprofundar tanto nesse assunto. Então eu queria na faculdade de medicina buscar responder essas questões aí que sempre me intrigaram bastante. Tem uma professora de psiquiatria, que é a Maria Carol, que é uma professora super adorada pelos alunos, né? Ela tem super jeito com os alunos de primeiro, segundo, qualquer ano que for. E logo no começo da faculdade, ela foi uma professora que sempre deixou as portas muito abertas para a gente se consultar com ela, para a gente fazer pergunta, né? E eu lembro que no meu primeiro ano eu participei das ligas de psiquiatria, né? Eu ia até o CAISM, né? Pegava o metrô da Santa Casa para ir até lá, que era terça-feira à noite. E foram momentos muito legais para mim, né? Tanto para entender um pouquinho mais o que é a psiquiatria, quais os desafios da psiquiatria, quais são as limitações da psiquiatria, principalmente quando a gente fala de entender um pouquinho melhor sobre os aspectos da consciência, né, e etc. Mas foi um momento muito legal, né? Eu tangibilizei um pouco toda essa curiosidade que eu tinha sobre essa área. Outros professores, assim, eu tenho muito carinho pelos professores do primeiro e segundo ano, que eu acho que são momentos em que a gente convive muito mais com eles, né? Eles até pegam na mão, né, dos alunos para que eles estudem, né, façam as coisas certinhas. Então, eu posso citar a Mirna, de anatomia, né, uma professora muito especial, sem dúvida, né, um jeito bem firme de conduzir os alunos por esse início de trajetória na carreira médica, né, com esse curso tão clássico que é o de anatomia. Os cursos de fisiologia, de bioquímica, né, que também foram cursos bem bacanas, que eu guardo com lembranças boas de ficar estudando temas super complexos nas minhas horas vagas, né? Eu acho que assim, o mundo está passando por uma transformação bem importante, que alguns chamam de Revolução 4.0, né? Que tem a ver muito com a digitalização do mundo, né? Então, a internet, óbvio, já tem mais de 30 anos, acho, mas os desdobramentos que a internet, junto com as novas tecnologias, vem trazendo na sociedade hoje, né? Que tá uma coisa tão mais fácil de tangibilizar, né? Minha filha hoje, usando o celular, o tablet, já tem uma facilidade impressionante. Entender como o médico vai se encaixar nesse novo mundo, nesse novo mercado de trabalho, nessa nova forma de como você chega até o seu paciente, como que você se comunica com ele. Eu acho que é um desafio que tem que começar a ser discutido já na faculdade, né?
É óbvio que essas transformações, elas demoram um pouco mais para movimentar os setores mais conservadores, digamos assim, que são a área de saúde, a área de educação, né? Mas eu acho que é fundamental as escolas médicas começarem a se movimentar também nesse sentido, né? Então, falando um pouquinho sobre a minha trajetória específica, após concluir a medicina, eu fiz o curso de residência médica e eu passei na residência de patologia, né? E eu larguei a residência logo no primeiro semestre, porque eu não me via trabalhando como patologista da forma como eu estava entendendo a profissão ali naquele ponto da residência médica, né? E, assim, eu tenho um perfil de formação singular, sem dúvida, né? Então, talvez isso seja especialmente marcante para mim, mas eu acho que tem muitas pessoas que se formam em medicina, começam a residência e tem algum certo desconforto em relação a isso. Será que é exatamente essa forma que eu estou aprendendo na profissão? É a forma que eu vou exercê-la nos próximos 10 anos? Né? Olhando para tudo que está acontecendo hoje no mundo? Então, acho que são perguntas interessantes de serem conversadas, né, na faculdade, nos cursos de residência e tal. Mas eu entendo que levam alguns anos, né, para essas transformações acontecerem e etc. Mas após eu desistir da residência médica, eu comecei a trabalhar na área do mundo corporativo com ciência de dados, né? Com ciência de dados aplicada à área médica. Então, basicamente, se eu pensasse, eu quero trabalhar na intersecção entre a área de exatas e a área de medicina, né? A área de saúde. Digamos que a área de ciência de dados aplicada à medicina é um bom casamento, né? Então, o que é essa área? O que é o escopo do meu trabalho hoje, né? Basicamente, eu tento gerar evidências médicas a partir de dados do mundo real. Então, quando eu falo dados do mundo real, eu estou falando, por exemplo, dados de contas médicas, né? Dados de operadores de saúde, dados de registros hospitalares, então prontuário digitalizado, dados de exames clínicos, então resultados dos exames. Então, o meu trabalho hoje é como que eu pego toda essa massa de dados de milhões de pacientes e consigo trabalhar isso para virar evidência científica, evidência médica, para a tomada de decisão, né? Então, para auxiliar médicos a fazerem melhores diagnósticos, a prescreverem os tratamentos com maior precisão, né? Então, com uma base de milhões de pacientes, eu posso fazer estudos, né, com perfis muito particulares de paciente, em que eu consigo ter uma corte relevante, né, quando eu faço esse filtro em uma base de milhões de pacientes, e consigo chegar a conclusões que é difícil estudos médicos controlados, randomizados chegarem, porque muitas vezes é difícil de eles conseguirem recrutar 40, 50, 100 pacientes com uma determinada condição específica. Então, esse é o trabalho que eu faço hoje e sou muito animado em relação a isso, né? Porque é algo que está crescendo cada vez mais no mundo todo e com a pandemia, né, que se instaurou aí no final de 2019 muito forte, o mundo como um todo teve uma grande transformação, muitas coisas estão se transformando mais rápido
E o uso de dados do mundo real para auxiliar médicos, gestores de saúde, entidades regulatórias do mundo todo, esses dados têm ajudado muito esses órgãos a tomarem melhores decisões. Tem um aspecto importantíssimo, né, desse trabalho de fazer análise com dados do mundo real, que é a questão da anonimização das informações dos pacientes. Então, para a gente desenvolver qualquer estudo, nós analistas precisamos ter uma base anonimizada de pacientes. Então, a gente não pode ter a capacidade de pegar uma determinada informação de um paciente e identificá-lo. Quem que é esse paciente, o CPF desse paciente, o endereço, o telefone e-mail. Então, esse é um aspecto primordial para a gente começar a fazer esses estudos, né? Hoje, os maiores interessados em utilizar dados para a tomada de decisão estão na indústria farmacêutica e nas entidades regulatórias, né? Então, hoje no país, né, no Brasil, a ANS, a Anvisa, a Conitec, que são os principais órgãos governamentais que fazem esse tipo de controle, eles estão começando a olhar cada vez mais para esses estudos como estudos aptos a ajudarem eles a tomarem alguma decisão de aprovar ou não um medicamento, aprovar ou não um determinado device, um determinado tratamento, né? Mas a indústria farmacêutica, ela já tem um pouco mais de vontade em fazer esses estudos e a gente encontra bastante demanda, né? Então, por exemplo, se uma indústria quer trazer uma droga para uma determinada doença para o país, né? Uma determinada doença que não tem uma droga muito efetiva, ou que às vezes nem tem um tratamento específico, né? Somente outros medicamentos os médicos só conseguem tratar os sintomas dos pacientes, né? Não tem uma droga muito específica. Essa indústria, ela quer entender qual que é o contexto epidemiológico do país como um todo. Então, muitas vezes a gente pode... eu cheguei a trabalhar com a base DataSUS, que é uma base gigantesca, com bilhões de informações dos pacientes aqui no nosso país, para fazer esses estudos, né? E é algo que tem crescido muito lá fora e aqui no país está chegando cada vez mais força, né? Inclusive, eu tive a felicidade de ser convidado por um colega meu de turma, né, o Ney Carter, para ajudá-lo a fazer o trabalho de conclusão dele do curso de pesquisa clínica da Santa Casa, né? Então ele me convidou aí para ajudá-lo e eu tô nessa com ele para ajudá-lo a fazer um estudo relacionado, né, a uso de dados do mundo real para a geração de informação. Legal essa sua pergunta, porque abre espaço para eu falar um pouquinho sobre um trabalho que eu venho fazendo com uma comunidade internacional chamada Odyssey. Essa comunidade basicamente fomenta no mundo todo o desenvolvimento de estudos observacionais com esses dados de mundo real. Então, tem tudo a ver com esse tipo de trabalho, né, que eu comentei que eu faço. Então, essa comunidade, ela deve ter cerca de 3 mil colaboradores no mundo todo, e esses colaboradores constroem conjuntamente ferramentas tecnológicas para auxiliar as pessoas que querem fazer esses estudos nos diversos lugares do mundo, né? Então, hoje no Brasil, esse movimento não é tão forte, mas eu com alguns colegas, né, estamos engajando
engajando algumas reuniões junto à Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, para discutir o tema, para treinar as pessoas para fazer esse tipo de pesquisa, né? E também para trazer visibilidade da importância de se fazer isso nas melhores práticas possíveis, né? Porque se a gente não tem muita cautela com qual dado que a gente vai usar para fazer esses estudos, né? Se a gente não tem uma qualidade de dados específica, se a gente não tem uma garantia de devida anonimização dos dados, como que a gente vai gerar bons frutos, né? Então, acho que tem um papel aí de sensibilizar a sociedade, os principais órgãos de interesse ali, que eu venho fazendo junto com alguns colegas. Eu espero que cada vez mais a gente ganhe espaço para falar sobre isso, né, na área médica, e que as pessoas comecem a acreditar mais nesse potencial, né, de usar os dados do mundo real para transformar o trabalho dos médicos na área de saúde pública. Então, falando um pouquinho de futuro, né, hoje eu tenho uma certa frustração no trabalho que eu faço de não conseguir estar na fronteira do desenvolvimento tecnológico, né? E por que isso? Porque as condições do nosso país colocam a gente com algumas restrições, que tipo de projeto, que tipo de investimento que a gente vai conseguir para levar determinados projetos para frente ou não, né? Então, eu acompanho muito as startups americanas, europeias, ao longo de todo mundo, vendo o que eles estão fazendo, né? Que tipo de projetos que eles estão desafiando aí a fronteira do conhecimento. E eu vejo coisas incríveis, então, muito relacionados ao uso de inteligência artificial voltado à medicina de precisão. Então, eu posso dizer que no futuro eu me vejo empreendendo, né? Muito porque, de certa forma, eu sou a pessoa que tem essa visão e que acredita nisso, né? Muitas vezes o empreendedorismo tem a ver com isso, né? Com ter a visão, acreditar naquilo, né? E aos poucos engajando as pessoas com as suas ideias e trazendo elas para esse projeto maior que você quer desenvolver. Então eu me vejo no futuro empreendendo nessa área de medicina de precisão, né, principalmente relacionado ao uso de inteligência artificial para auxiliar o médico a tomar melhores decisões, né? Então a gente sabe que a quantidade de conhecimento médico para alguém se absorver mesmo dentro das especialidades é gigantesco, né? E quando a gente pensa na complexidade de cada paciente, nas particularidades que cada paciente tem e que cada vez mais a ciência vai identificando, essa complexidade ela começa a chegar num ponto que o ser humano sozinho ele não vai conseguir otimizar esse tratamento. Então aí que entra o auxílio dessas máquinas pensantes, dessa inteligência artificial, para auxiliar o médico a ser um médico melhor. Nunca substituí-lo. Isso é bem importante de colocar, né? Tem uma parte aí do relacionamento humano, né? Da compaixão, da comunicação, que jamais uma máquina conseguiria substituir um médico. Isso é bom frisar.